Olá, tudo bem com vocês? Neste vídeo vou mostrar como fazer este vestido em crochê inspirado no Ano Novo. Ele foi todo confeccionado com leques e pontos altos. Nos bojos trabalhei pontos altos com pontos em relevo. As alças são fixas e reguláveis. Vou mostrar todo o processo da aplicação. Elas são opcionais, pode fazer sem ser regulável também ou para amarrar no pescoço. Na barra, fiz a aplicação de pérolas com formato de gota. E pode aplicar qualquer tipo de miçangas. E neste mesmo passo a passo, pode confeccionar vestido, blusa ou cropped, podendo ser do comprimento que quiser. Este é o tamanho P, mas vou mostrar como fazer para todos os tamanhos do PP ao GG e também sob medida. Mostro como fazer toda a aplicação dos bojos, mas eles são opcionais. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar. Para a confecção, vou usar o fio Camila Fashion da linhas corrente. O novelo possui 500 metros e a quantidade que irá precisar depende do tamanho da peça. Para o meu vestido no tamanho P, vou utilizar 2 novelos. O tex deste fio é de 300 e a agulha indicada é 1,75. Vou utilizar a agulha com a numeração de 1,75, um par de bojos no tamanho P, este é o formato olhinho, mas pode utilizar outros formatos de bojos que seja semelhante a este ou do bojo da peça. Se necessário, também pode cortar o bojo. Como exemplo, este bojo no formato cortininha pode recortar o bico e fazer a aplicação dele de cabeça para baixo. Vou usar também fita métrica, acessórios para alça regulável, 2 reguladores de alças e 2 argolinhas, tesoura para remates e pérolas em forma de gotas para aplicar na barra. Lembrando que são opcionais ou pode também aplicar qualquer acessório. Já estou aqui com fio para todos os tamanhos, deve iniciar da mesma forma com a mesma quantidade de correntinhas. O que muda são a quantidade de carreiras ou o tamanho. Primeiro faço o nozinho inicial. Este nozinho deve contar como correntinha e vou fazer mais 6 correntinhas, totalizando 7, contando com o nozinho. Para todos os tamanhos, depois de fazer 7 correntinhas, deve fazer mais 3, que vai servir de ponto alto, contar de cima para baixo e na quarta correntinha fazer 2 pontos altos juntos, totalizando 3, contando com as 3 correntinhas. Para todos os tamanhos deve fazer assim, um ponto alto somente na segunda correntinha de base. Na terceira correntinha, um ponto alto. Na quarta correntinha, um ponto alto. Na quinta, um ponto alto. E na sexta, um ponto alto somente. Na sétima correntinha de base, que é a última, deve fazer 3 pontos altos juntos, igual foi feita na primeira, ficando com um total de 11 pontos altos nesta primeira carreira de pontos. Para a próxima carreira, viro, inicio com 3 correntinhas, que vai servir de ponto alto, e no mesmo ponto de base faço um ponto alto, ficando com 2, contando com as 3 correntinhas sobre o primeiro ponto. No segundo ponto de base, faço um ponto alto em relevo. Ao invés de pegar em cima do ponto, vou pegar no meio dele. Dou a laçada no fio, vou no meio do ponto, puxo o fio e faço um ponto alto normal, porém pegando no meio do ponto. No terceiro ponto de base, faço 2 pontos altos juntos. No quarto ponto, faço um ponto alto em relevo. Pego no meio do ponto e faço um ponto alto. No quinto ponto de base, faço 2 pontos altos juntos, em cima do ponto normalmente. No sexto ponto de base, faço um ponto alto em relevo. Pego no meio do ponto e faço um ponto alto. No sétimo ponto de base, faço 2 pontos altos juntos. No oitavo ponto de base, faço um ponto alto em relevo.
No 9º ponto de base, faço 2 pontos altos juntos. No 10º ponto de base, faço um ponto alto em relevo. E no 11º ponto, que é o último de base, que são essas 3 correntinhas iniciais, na terceira eu faço 2 pontos altos juntos. E assim a segunda carreira é formada por 2 pontos altos, 1 ponto em relevo, 2 pontos altos juntos, 1 ponto em relevo, ficando com 2 pontos altos juntos entre um ponto em relevo e outro, iniciando e finalizando com 2 pontos altos juntos. Para a próxima carreira, viro. Inicio com 3 correntinhas para o meu primeiro ponto e no mesmo ponto de base faço um ponto alto, ficando com 2 sobre o primeiro. No segundo ponto de base faço um ponto alto somente, ficando com 3 pontos no terceiro ponto de base, que é um ponto alto em relevo, faço um ponto alto em relevo. Sempre deve fazer ponto em relevo sobre ponto em relevo e eles devem sempre ficar do mesmo lado. Como estou do lado avesso e o ponto em relevo está do outro lado, vou pegar no meio do ponto e vou fazer um ponto alto, porém, ao invés de pegar pela frente, vou pegar na parte de trás, dessa forma. Passo a agulha no meio do ponto e faço um ponto alto em relevo. A única diferença do ponto em relevo é essa, que ao invés de pegar pela frente, pego no ponto de trás, mas faço normalmente pegando no meio do ponto, fazendo um ponto alto. Nos meus próximos 2 pontos, no primeiro faço 2 pontos altos juntos. No segundo, faço um ponto alto somente. Ficando com 3 pontos depois do ponto em relevo. O meu próximo ponto é o ponto em relevo, então faço ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo, pegando por trás no meio do ponto. Igual fiz no primeiro, porque a peça está do lado avesso e os pontos em relevo devem estar do mesmo lado. Nos meus próximos 2 pontos, no primeiro faço 2 pontos altos, no segundo um ponto alto somente. Vou para o meu ponto em relevo e faço um ponto alto em relevo, pegando no meio do ponto, na parte de trás. Nos meus próximos 2 pontos altos, no primeiro faço 2 pontos altos juntos, no segundo um ponto alto somente. No ponto alto em relevo, faço um ponto alto em relevo, pegando no meio do ponto por trás. Nos próximos 2 pontos, faço 2 pontos altos no primeiro e um ponto alto no segundo. No ponto alto em relevo, um ponto alto em relevo, pegando na parte de trás, no meio do ponto. E nos 2 últimos pontos, faço 2 pontos altos no penúltimo e um ponto alto no último. O último ponto são as 3 correntinhas iniciais, na terceira faço um ponto alto. E assim finalizo a minha terceira carreira, ficando com 3 pontos altos, ou seja, um aumento e um ponto entre um ponto alto em relevo e outro. E os pontos altos em relevo ficando do mesmo lado com a laçadinha no meio do ponto. Agora eu vou fazer a minha quarta carreira, que é feita exatamente da mesma forma. Sempre inicio as carreiras subindo 3 correntinhas para o primeiro ponto. Faço um ponto alto no mesmo ponto de base, ficando com 2 pontos sobre o primeiro, então sempre inicio com aumentos. No segundo ponto, vou fazer um ponto alto, no terceiro, um ponto alto, ficando com 4 pontos. No ponto alto em relevo, faço um ponto alto em relevo. Como estou na parte da frente, pego no meio do ponto pela frente e faço um ponto alto. Vou no conjunto de 3 pontos, no primeiro, faço um aumento, que são 2 pontos altos juntos. No segundo, faço um ponto alto somente. E no terceiro, somente um ponto alto também, ficando com 4 pontos. Meu próximo ponto é o ponto em relevo e faço um ponto alto em relevo, pegando no meio do ponto. No meu próximo conjunto de pontos, faço novamente um aumento no primeiro ponto, 2 pontos altos, e sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto nos meus próximos pontos. Vou continuar fazendo aqui até o restante da carreira, ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo, depois vou no meu próximo conjunto
e sigo até o final da carreira fazendo igual no início. Para todos os tamanhos, pode fazer da mesma forma. O que vai mudar são a quantidade de carreiras ou a largura da peça. Toda carreira deve iniciar fazendo 3 correntinhas para o primeiro ponto, mais um ponto alto no mesmo ponto de base, ficando com 2 sobre o primeiro. Depois deve fazer ponto sobre ponto nos próximos pontos, ficando com um ponto alto a mais que a carreira anterior. Nos próximos conjuntos de pontos deve repetir da mesma forma, e nos pontos altos em relevo deve fazer ponto alto em relevo, e eles devem sempre ficar do mesmo lado. Se tiver do lado avesso, deve pegar no meio do ponto e fazer o ponto alto, porém, na parte de trás. Se tiver do lado certo, deve pegar no meio do ponto e fazer um ponto alto pela parte da frente. Vou chamar esses conjuntos de pontos entre um ponto alto em relevo e outro de colunas. Todas as colunas devem ter a mesma quantidade de pontos e os aumentos devem ser feitos sempre no primeiro ponto alto de base. Para o meu tamanho P, vou fazer um total de 5 carreiras. A última carreira com aumento fica com 5 pontos altos entre um ponto em relevo e outro. Para o tamanho PP, pode fazer 4 carreiras no total. Para o M, 6, para o G, 7 e GG, 8 carreiras, ficando com a diferença de uma carreira para cada tamanho. Em centímetros, deve medir de uma ponta a outra a última carreira. Para o tamanho PP, pode fazer de 8 a 9 centímetros de largura. Para o P, 10 a 11, M, 12 a 13, G, 14 a 15 e GG, 16 a 17 centímetros de largura. Mas claro, se achar muito ou pouco a quantidade de carreiras ou a largura em centímetros, pode alterar, deixando do tamanho que quiser. Pode também fazer sob medida, é só pegar um bojo e ir fazendo as carreiras até ficar faltando poucos centímetros, até 5, para ficar da mesma largura do bojo. Vou continuar fazendo aqui e volto quando fizer a minha quinta carreira de aumentos. Fiz a minha quinta carreira com aumentos para o meu tamanho P. A quantidade de pontos que fica entre um ponto em relevo e outro são a mesma de carreiras. Por exemplo, fiz 5 carreiras e tem 5 pontos entre um ponto em relevo e outro. E trabalhei os pontos altos em relevo somente do mesmo lado, igual fiz no início. Do lado avesso, peguei no meio do ponto por trás e do lado certo, no meio do ponto pela frente. E ficou com a largura aqui de 10 a 11 centímetros, medindo de uma ponta a outra. Agora, para todos os tamanhos, depois de fazer a carreira com aumentos, todas as outras devem ser feitas sem aumentos. Então, vou fazer aqui 3 correntinhas, que vai servir de ponto alto. Vou direto no meu segundo ponto de base e faço um ponto alto. Não faço aumento. No próximo ponto, faço um ponto alto e sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto, ficando com a mesma quantidade de pontos que a carreira anterior. Vou para o meu ponto alto em relevo e faço um ponto alto em relevo. Nos meus próximos pontos, no primeiro faço um ponto alto, no segundo um ponto alto e sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto. No ponto alto em relevo, faço um ponto alto em relevo. Se tiver do lado avesso, deve fazer o ponto alto em relevo pegando por trás. E continuo fazendo assim até o final da carreira e nas minhas próximas. Todas as carreiras somente de ponto sobre ponto sem nenhum aumento e ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo. Como a minha última carreira com aumentos tem 5 pontos, todas as outras terão a mesma quantidade. E lembrando, se tiver do lado avesso, deve pegar no meio do ponto por trás e no lado certo no meio do ponto pela frente. A quantidade de carreiras que faço contando com a primeira carreira da peça, para o meu tamanho P, faço um total de 13 carreiras. Para o PP, pode fazer 11, contando com a primeira carreira até a última. Para o M, 15, G, 17 e GG, 19 carreiras. Fazendo em centímetros, para o tamanho P, faço as carreiras até ficar entre 10 a 11 centímetros. Para o PP, 8 a 9
M 12 a 13, G 14 a 15 e GG 16 a 17 centímetros, o mesmo tamanho da largura. Pode fazer a quantidade que quiser, se achar muito ou pouco, porém, as carreiras devem ser em quantidades ímpares e deve contar desde a primeira carreira. Vou continuar fazendo as minhas carreiras sem aumentos e volto quando estiver com 13 carreiras para o meu tamanho. Terminei de fazer todas as minhas carreiras do meu primeiro bojo, ficando com 13 no total, contando com a primeira. Segui fazendo as carreiras sem aumentos, de ponto sobre ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo, somente em um lado. Esses conjuntos de pontos que vou chamar de coluna, ficando com um total de 6 colunas. Essa quantidade de colunas é a mesma para todos os tamanhos, e em centímetros ficando entre 10 a 11 centímetros de altura. E depois de fazer a quantidade de carreiras que precisa, sem aumentos, para todos os tamanhos deve fazer a parte de cima da mesma forma. Deve fazer um total de 3 carreiras, deixando colunas para trás. Para isso, depois de fazer aqui o último ponto, inicio aqui normalmente fazendo 3 correntinhas e ponto sobre ponto, igual às carreiras anteriores. No ponto alto em relevo, vou fazer um ponto alto em relevo e vou fazendo normalmente até a minha penúltima coluna. Contando da direita para a esquerda, são 6 colunas no total, vou fazer as carreiras até a quinta coluna, deixando a última para trás. Então, quando estiver faltando 2 pontos altos para finalizar a quinta coluna, eu volto. Segui fazendo aqui normalmente essa primeira carreira que vou fazer diminuição, e chegando nos 2 últimos pontos da minha quinta coluna, nos 2 pontos antes do ponto alto em relevo, no penúltimo vou fazer um meio ponto alto e no último um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e corto o fio. E assim finalizo a minha primeira carreira com diminuição. Vou fazer o nozinho no fio, viro a peça deixando a carreira que fiz do lado avesso e vou deixar mais uma coluna para trás. Deixei a sexta, agora eu vou deixar a quinta. Com a peça deste lado, contando da direita para a esquerda, vou no meu último ponto, que é antes do ponto alto em relevo, da minha quarta coluna, e vou passar o nozinho. Virando a peça para o lado avesso, é o primeiro ponto depois do ponto em relevo. Passo o nozinho neste primeiro ponto, com a peça do lado avesso, deixo as 2 colunas para trás e inicio a carreira com uma correntinha. No segundo ponto, faço um meio ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto e sigo fazendo ponto sobre ponto. No ponto alto em relevo, faço um ponto alto em relevo. No próximo conjunto de pontos, faço um ponto alto sobre cada um e sigo normalmente fazendo a carreira ponto sobre ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo e volto quando estiver finalizando. Terminando de fazer a minha segunda carreira com diminuição, iniciando com uma correntinha no primeiro ponto depois do ponto em relevo e um meio ponto alto no segundo, vou finalizar aqui nos 2 últimos pontos. No penúltimo, faço um meio ponto alto e no último, um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e corto o fio. Para todos os tamanhos, deve fazer da mesma forma. E a segunda carreira com diminuição, inicio e finalizo da mesma forma. Com a peça do lado certo, contando da direita para a esquerda, agora eu vou deixar a primeira coluna e a quarta para trás. Vou fazer o nozinho no fio. A última carreira feita deve estar do lado avesso. No primeiro ponto alto, depois do ponto alto em relevo, vou passar o nozinho. Faço uma correntinha. No segundo ponto de base, faço um meio ponto alto.
igual iniciei a carreira anterior. No terceiro, um ponto alto e sigo fazendo ponto sobre ponto. Nesta terceira e última carreira com diminuição, no ponto alto em relevo, faço um conjunto de 3 pontos altos juntos. Não faço ponto em relevo. E agora vou para a minha terceira coluna fazendo ponto sobre ponto, até ficar faltando 2 pontos para chegar no ponto alto em relevo. E nesses 2 últimos pontos da terceira coluna, no penúltimo, faço um meio ponto alto e no último, antes do ponto em relevo, um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e corto o fio. E assim finalizo a minha terceira e última carreira com diminuição. Para todos os tamanhos, pode fazer dessa forma. Agora eu vou fazer o acabamento nas laterais do bojo e na parte de baixo. Vou fazer o nozinho no fio. Vou trabalhar nas carreiras de pontos altos. Na minha primeira carreira de pontos altos, contando de cima para baixo, em cima do ponto passo o nozinho. Faço uma correntinha. E neste mesmo ponto, pego no meio dele e faço 2 pontos baixos juntos. Na próxima carreira, pego no meio do ponto e faço 2 pontos baixos. Na próxima carreira, 2 pontos baixos, pegando no meio do ponto. Sigo fazendo assim e volto quando estiver chegando na minha última carreira dessa lateral. Finalizando a minha primeira lateral, em cada carreira fiz 2 pontos baixos, pegando no meio do último ponto. E nesta última faço 2 pontos baixos também, pegando no meio do ponto. E na base do bojo fiz 7 correntinhas para trabalhar a primeira carreira. Em cada uma faço um ponto baixo. Feitos 7 pontos baixos na base dos pontos, agora eu vou para a minha primeira carreira, pego no meio do ponto e faço 2 pontos baixos juntos. Na próxima carreira, 2 pontos baixos e sigo nessa lateral igual a outra, 2 pontos baixos em cada carreira. Finalizando a minha segunda lateral, em cada carreira fiz 2 pontos baixos, pegando no meio do ponto. E agora eu vou na minha última carreira, vou fazer 2 pontos baixos. E em cima deste mesmo ponto faço um ponto baixo, onde fiz o ponto baixíssimo na primeira carreira com diminuição da parte de cima. Faço uma correntinha e corto o fio. E assim o meu primeiro bojo já está finalizado. Agora eu vou fazer o segundo exatamente da mesma forma, com a mesma quantidade de carreiras com aumentos, de carreiras sem aumentos. Fazendo os centímetros, no segundo bojo, deve fazer a mesma quantidade de pontos e carreiras do primeiro. Quando chegar na minha última carreira sem aumentos do segundo bojo, volto para fazer as 3 últimas carreiras com diminuição na parte de cima. Iniciei o meu segundo bojo da mesma forma que fiz o primeiro, com a mesma quantidade de carreiras com aumentos e de carreiras sem aumentos. E agora eu vou dar início às carreiras com diminuição na parte de cima, que o bico deve ficar ao contrário. Para isso, depois de fazer a última carreira sem aumentos, depois do último ponto, deve caminhar com um ponto baixíssimo até o primeiro ponto alto, depois do ponto em relevo. Então, a forma que inicio essa primeira carreira com diminuição é diferente do primeiro bojo. Para todos os tamanhos pode fazer assim. Iniciando diferente do segundo bojo, depois de caminhar com um ponto baixíssimo até esse primeiro ponto, depois do ponto em relevo, faço uma correntinha. No segundo ponto faço um meio ponto alto, no terceiro um ponto alto e sigo fazendo ponto sobre ponto. No ponto alto em relevo faço ponto alto em relevo e vou continuar fazendo ponto sobre ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo e volto quando estiver finalizando a carreira.
Segui fazendo a carreira normalmente, ponto sobre ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo. Depois de fazer um ponto alto no último ponto de base, viro. Inicio a segunda carreira do segundo bojo assim. Faço uma correntinha, no segundo ponto de base, um meio ponto alto. No terceiro ponto de base, um ponto alto. E vou seguir fazendo ponto sobre ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo. E igual ao primeiro bojo, vou deixar mais uma coluna para trás e com a peça do lado avesso, contando da direita para a esquerda, vou trabalhar até a quarta coluna. Volto quando estiver chegando nos dois últimos pontos, antes do ponto alto em relevo da quarta coluna. Terminando de fazer a minha segunda carreira com diminuição, e depois de iniciar com uma correntinha no primeiro ponto e um meio ponto alto no segundo no início da carreira, vou finalizar nos dois últimos pontos de base, com a peça virada pelo lado avesso da quarta coluna antes do ponto alto em relevo. No penúltimo faço um meio ponto alto e no último um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e corto o fio. Agora vou iniciar minha terceira e última carreira com diminuição, deixando duas colunas para trás. Com a última carreira do lado avesso, faço nozinho no fio, contando da direita para a esquerda com o bojo do lado certo, vou na minha quarta coluna, ou da esquerda para a direita é a terceira coluna, vou nesse primeiro ponto alto, depois do ponto em relevo e passo o nozinho. Faço uma correntinha no segundo ponto de base, um meio ponto alto, no terceiro um ponto alto e vou seguir fazendo ponto sobre ponto. Igual no primeiro bojo, no ponto alto da terceira carreira deve fazer 3 pontos altos juntos em cima dele. Vou no primeiro ponto alto de base, depois do ponto em relevo faço um ponto alto e sigo fazendo ponto sobre ponto até ficar faltando 2 pontos. E nos 2 pontos antes do ponto em relevo, no penúltimo faço um meio ponto alto e no último um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e corto o fio. E assim finalizo a parte de cima do meu segundo bojo. E igual no primeiro bojo, vou fazer o acabamento nas laterais e embaixo. Na parte de cima, vou fazer o acabamento só depois de toda a peça pronta. Volto com o fio, faço o nozinho inicial. Vou trabalhar nas carreiras de pontos altos, então vou aqui na minha primeira carreira de pontos altos e em cima dele vou passar o nozinho. Bem onde fiz os pontos baixíssimos para iniciar a primeira carreira com diminuição. Depois de passar o nozinho em cima do ponto alto, faço uma correntinha e neste mesmo ponto pego no meio dele e faço 2 pontos baixos juntos. Na próxima carreira eu pego no meio do ponto, faço 2 pontos baixos e sigo fazendo assim em toda a lateral, 2 pontos baixos pegando no meio do ponto. Vou continuar fazendo aqui por toda a volta, embaixo igual ao primeiro bojo. Nas 7 correntinhas de base que foram feitas no início para a primeira carreira, deve fazer um ponto baixo em cada uma e depois na outra lateral fazer 2 pontos baixos em cada carreira. Volto quando estiver finalizando. Finalizando todo o acabamento do segundo bojo, nas 7 correntinhas embaixo fiz um ponto baixo em cada uma, 2 pontos baixos na carreira das laterais e agora na última faço 2 pontos baixos e em cima deste mesmo ponto um ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. E com o segundo bojo finalizado, agora eu vou fazer a união deles. A união é feita igual para todos os tamanhos. Vou fazer primeiro um nozinho inicial e vou passar este nozinho no último ponto baixo da carreira de acabamento da lateral. Este feito em cima do ponto, depois de fazer 2 pontos baixos pegando no meio dele.
Então, neste último ponto baixo, passo o nozinho e faço 3 correntinhas para unir. Para todos os tamanhos, pode fazer esta mesma quantidade. No meu segundo bojo, vou no primeiro ponto baixo da carreira de acabamento da lateral. E, na verdade, é a correntinha que fiz em cima do ponto alto antes de fazer os 2 pontos baixos pegando no meio dele. Faço um ponto baixíssimo para prender. Agora caminho com um ponto baixíssimo no meu segundo e no meu terceiro ponto de base da lateral do bojo. Viro, depois de caminhar 2 pontos, faço uma correntinha. Das 3 correntinhas que fiz, salto a primeira e na segunda faço um ponto alto. Faço uma correntinha na lateral do meu outro bojo, vou saltar um ponto de base livre e no segundo ponto baixo faço um ponto baixíssimo. Para a próxima carreira, caminho com um ponto baixíssimo nos meus próximos 2 pontos, viro, faço uma correntinha e no ponto alto do meio vou fazer um ponto V, formado por um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Faço uma correntinha e na lateral do meu outro bojo, salto um ponto baixo livre e no segundo faço um ponto baixíssimo, para prender a carreira. Para a próxima carreira, caminho com um ponto baixíssimo nos meus próximos 2 pontos, viro, faço uma correntinha. Dentro do ponto V, no espacinho de uma correntinha, eu faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, salto um ponto baixo na lateral do bojo e no segundo faço um ponto baixíssimo. Sempre inicio a próxima carreira caminhando com um ponto baixíssimo até o segundo ponto de base, viro, faço uma correntinha e nos 3 pontos altos que fiz, salto o primeiro e no segundo vou fazer um leque, formado por 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Feito o leque, faço uma correntinha na lateral do bojo, salto um ponto e no próximo faço um ponto baixíssimo. Caminho com um ponto baixíssimo até o segundo ponto, viro, faço uma correntinha. Na correntinha feita antes do leque, faço um ponto alto. Faço uma correntinha, dentro do leque faço um leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Para todos os tamanhos pode fazer da mesma forma. Faço uma correntinha, no último espacinho de uma correntinha, depois do leque, faço um ponto alto. Uma correntinha, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto baixíssimo, finalizando a carreira. Caminho com o ponto baixíssimo até o segundo ponto, viro. Agora eu vou trabalhar em cima deste ponto alto que fiz na carreira anterior. Faço uma correntinha, igual fiz na segunda carreira. Em cima do ponto alto, fiz um ponto V. Então, em cima deste ponto, faço um ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Faço uma correntinha, leque sobre leque. E assim são feitos os aumentos. Faço uma correntinha, vou no meu ponto alto que fiz da carreira anterior, depois do leque, e faço um ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Finalizo a carreira fazendo uma correntinha, salto um ponto, no próximo faço um ponto baixíssimo. E vou seguindo a sequência. Depois da carreira de pontos V, a próxima deve ser de 3 pontos altos juntos dentro do ponto V, igual fiz na terceira carreira. Então, para iniciar a próxima, caminho com um ponto baixíssimo nos próximos 2 pontos, viro, faço uma correntinha, dentro do ponto V, faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha e leque sobre leque. Faço uma correntinha
Dentro do ponto V, faço 3 pontos altos juntos. Tudo que eu faço de um lado, faço do outro também. Faço uma correntinha e finalizo a carreira saltando um ponto de base no próximo fazendo um ponto baixíssimo. E seguindo a sequência, a próxima carreira será de leques no meio dos 3 pontos. Caminho com o ponto baixíssimo até o segundo ponto, viro, faço uma correntinha, salto o primeiro ponto dos 3, no segundo faço um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Feito o leque, faço uma correntinha, no leque do meio faço um leque. Faço uma correntinha no próximo conjunto de 3 pontos, no segundo faço um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E assim fica uma carreira formada somente por leques. Finalizo com uma correntinha, salto um ponto, no próximo faço um ponto baixíssimo. E depois de concluir um leque, deve fazer o aumento na próxima carreira, que é de um ponto alto. Vou caminhar com o ponto baixíssimo até o segundo ponto, viro, faço uma correntinha. Na correntinha antes do primeiro leque, faço um ponto alto. Uma correntinha, dentro do leque, faço um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Faço uma correntinha, no próximo leque faço um leque e vou continuar fazendo assim nas minhas próximas carreiras. No final da carreira, no último espacinho de correntinha depois do último leque, faço um ponto alto, faço uma correntinha, salto um ponto de base, no segundo faço um ponto baixíssimo. E vou continuar fazendo os aumentos nas laterais, seguindo a sequência. A primeira carreira deve fazer um ponto alto, na segunda um ponto V sobre o ponto alto, na terceira 3 pontos altos dentro do ponto V, e por fim, na quarta, deve fazer um leque no segundo ponto alto dos 3 feitos. Pode ir fazendo as carreiras com aumentos no meio, até contando no bojo de baixo para cima, a quarta carreira. Então, não deve trabalhar nas 3 primeiras carreiras do bojo, contando de baixo para cima. Vou continuar fazendo aqui as minhas carreiras e volto quando estiver faltando 3. Terminando aqui de fazer a minha última carreira de aumentos do meio, ficando dessa forma, trabalhei pontos até a quarta carreira do bojo, contando de baixo para cima, deixando as 3 sem fazer. Sempre iniciei e finalizei da mesma forma e fiz os aumentos igual no início. E esses aumentos nas laterais pode ser um ponto alto, ponto V, 3 pontos ou leque, não tem problema. Vou finalizar saltando um ponto, no próximo faço um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e corto o fio. E assim já está feita a união dos bojos, ficando dessa forma. No meio pode ficar mais alto, mas não tem problema. Nas próximas carreiras fazendo o corpo, elas vão se alinhar. Agora eu vou iniciar a parte de trás, mas antes recomendo medir o tamanho do busto e medir na peça a parte mais larga, que é a parte de cima de uma ponta à outra. Depois, recomendo subtrair o tamanho do busto pela medida da peça. Medindo aqui, a largura da minha peça está com mais ou menos 34 centímetros. Vou fazer para um busto de mais ou menos 88 centímetros de largura. Subtraindo pela largura da peça, que deu 34, o resultado é 54 centímetros. Depois do resultado, recomendo subtrair por mais ou menos 10 centímetros. Então, subtraindo o meu resultado, que deu 54 por 10, dá 44 centímetros. Sendo assim,
A largura total da peça fica com uns 10 centímetros menor do que o tamanho do busto. Recomendo fazer isso porque os pontos podem ceder. Volto aqui com o fio, faço o nozinho inicial e na lateral vou trabalhar sobre 3 pontos. E vai ser nos 3 últimos pontos da carreira de acabamento da lateral. Nos 2 feitos na carreira de ponto alto e no ponto baixo feito em cima do mesmo ponto. Vou contar aqui da esquerda para a direita, no terceiro passo o nozinho. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, no segundo ponto de base faço um ponto alto, e no terceiro e último ponto de base faço um ponto alto. Ficando com 3 pontos altos, viro. Para todos os tamanhos pode fazer da mesma forma. Inicio a próxima carreira com 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, no segundo faço um ponto alto e no terceiro e último um ponto alto. Viro na próxima carreira a mesma repetição. Inicio com 3 correntinhas, no segundo ponto um ponto alto e no terceiro um ponto alto. Viro e novamente inicio com 3 correntinhas, no segundo ponto um ponto alto e no terceiro um ponto alto. Feito 4 carreiras, vou fazer mais 4. Deve ir fazendo de 4 em 4 carreiras, ou seja, a quantidade de carreiras deve ser múltiplos de 4 até o tamanho que precisa. Todas as carreiras sendo de 3 pontos altos sobre 3 pontos altos. Não tem problema passar um pouquinho ou faltar no tamanho, porque a quantidade de carreiras deve ser múltiplos de 4. Vou fazendo aqui e volto quando estiver do tamanho que preciso. Terminei de fazer as minhas carreiras, fiz de 4 em 4 carreiras, até o tamanho que preciso. E para todos os tamanhos, depois de fazer a quantidade de carreiras sendo múltiplos de 4, deve fazer mais uma, de 3 pontos altos sobre 3 pontos altos, para todos os tamanhos. Agora eu vou medir o comprimento dessas carreiras. E as minhas carreiras ficaram com mais ou menos 43 centímetros. Lembrando que não tem problema passar ou faltar um pouco no tamanho, porque a quantidade de carreiras deve ser múltiplos de 4 e ainda no final deve fazer mais uma. Com a quantidade de carreiras finalizadas, agora vou prender na lateral do outro bucho. Para prender, depois de fazer o terceiro e último ponto alto da carreira, faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira de acabamento, onde fiz uma correntinha que serviu de ponto baixo em cima do ponto alto, antes de fazer os 2 pontos baixos pegando no meio do ponto. Volto para a carreira de pontos altos, vou passar a agulha em cima do segundo, logo passo a agulha no meu próximo ponto baixo de base da lateral do bojo e faço um ponto baixíssimo passando por dentro de todos. Vou agora no meu terceiro e último ponto alto, passo a agulha, na verdade são as 3 correntinhas iniciais, na terceira passo a agulha e vou no meu próximo ponto baixo de base, na lateral do bojo, dou a laçada no fio e puxo fazendo um ponto baixíssimo. E assim prendo a alça fechando a peça. Agora eu vou trabalhar carreiras de ponto semelhante às carreiras do meio, porém, por enquanto, sem aumentos.
mas inicio e finalizo da mesma forma. Inicio caminhando com um ponto baixíssimo até o meu segundo ponto de base, viro, faço uma correntinha. Na primeira carreira, vou fazer um ponto alto pegando no meio do ponto. Para todos os tamanhos, pode fazer assim. Faço uma correntinha, salto uma carreira e na próxima faço um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Faço uma correntinha, salto uma carreira e na próxima faço um ponto alto. Faço uma correntinha, salto uma carreira e na próxima faço um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Vou continuar fazendo assim. Uma correntinha, salto uma carreira, na próxima faço um ponto alto. Uma correntinha, salto uma carreira, na próxima faço um leque. Nesta primeira carreira, os pontos ficam do lado avesso. Vou continuar fazendo aqui e volto quando estiver finalizando. Terminando de fazer a minha primeira carreira de leques e pontos altos, separado por uma correntinha e sem aumentos. Agora eu vou fazer, depois do leque, uma correntinha, salto uma carreira e na próxima, que é a última, faço um ponto alto. E assim o final fica certinho igual no início. Na primeira carreira eu fiz um ponto e na última um ponto. Deve ficar assim para todos os tamanhos. Faço uma correntinha, finalizo a carreira saltando um ponto e no próximo faço um ponto baixíssimo. Para a próxima, caminho com um ponto baixíssimo até o segundo ponto de base, viro, faço uma correntinha, não faço aumento por enquanto, em cima do ponto alto faço um ponto alto. Faço uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Depois do leque, faço uma correntinha, vou no meu próximo ponto e faço um ponto alto. Vou continuar fazendo aqui e volto quando estiver finalizando essa segunda carreira. Terminando a minha segunda carreira de leques e pontos altos, separado por uma correntinha, segui fazendo leque sobre leque, ponto sobre ponto, e agora, para finalizar a carreira, faço em cima do último ponto um ponto alto, uma correntinha. Na lateral do bojo, salto um ponto, no próximo faço um ponto baixíssimo. Para a próxima carreira, caminho com um ponto baixíssimo nos próximos 2 pontos e vou dar continuidade fazendo essa carreira e as próximas da mesma forma. Deve virar, fazer uma correntinha, ponto sobre ponto, leque sobre leque, uma correntinha e finalizar a carreira sempre da mesma forma, saltando um ponto e no próximo fazendo um ponto baixíssimo. Deve ir fazendo as carreiras assim, sem aumentos de ponto sobre ponto, leque sobre leque, em todas as carreiras do bojo que não tem aumentos. Quando chegar na carreira com aumentos do bojo, vou fazer aumento nas laterais também, igual fiz nas carreiras do meio. Então, vou seguir fazendo aqui em todas as carreiras sem aumentos da mesma forma e volto quando for trabalhar na minha primeira carreira com aumentos no bojo. Terminei de fazer as minhas carreiras de ponto sobre ponto, leque sobre leque, com uma correntinha de separação, sem aumentos, em todas as carreiras do bojo que não tem aumentos. Em todas as carreiras, iniciei e finalizei da mesma forma. E agora vou para a minha carreira com aumentos no bojo, então vou fazer aumentos nas laterais também. Igual no meio, vou deixar 3 carreiras
com aumentos sem trabalhar. O meu bojo tem 5 carreiras com aumentos, então vou trabalhar somente em 2 carreiras. Inicio normalmente caminhando com um ponto baixíssimo até o segundo ponto de base, viro e seguindo a sequência igual os aumentos do meio, faço uma correntinha e em cima do ponto alto faço um ponto V, seguindo a sequência. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Faço uma correntinha, vou para o meu leque, faço um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Feito o leque, faço uma correntinha no meu próximo ponto, faço um ponto alto. E vou continuar fazendo normalmente ponto sobre ponto, leque sobre leque, com uma correntinha de separação. Todo final de carreira deve fazer igual ao início, então no último ponto faço um ponto V, uma correntinha, finalizo saltando um ponto e no próximo faço um ponto baixíssimo. Caminho com o ponto baixíssimo até o segundo ponto, faço uma correntinha e seguindo a sequência do meio, devo fazer 3 pontos altos no ponto V. Para todos os tamanhos, deve seguir esta mesma sequência que fiz nos aumentos do meio. Deve fazer as carreiras com aumentos até a 4ª carreira do bojo, contando de baixo para cima. Igual o meio, deixei 3 carreiras sem fazer. No meu bojo vou fazer somente 2, então a minha última carreira será com 3 pontos altos nas laterais. Pode ficar nas laterais ponto alto, ponto V, 3 pontos altos ou leque. O importante é fazer o aumento seguindo a sequência igual ao meio. Vou fazendo aqui e quando estiver finalizando, eu volto. Segui fazendo as minhas carreiras com aumentos nas laterais, nas carreiras com aumentos do bojo, até ficar faltando 3 carreiras. E como fiz somente 2 carreiras, a minha última carreira com aumento ficou com 3 pontos altos juntos. Seguindo a sequência e ficando 3 carreiras sem fazer no bojo. Agora eu vou finalizar aqui minha última carreira com aumento depois de fazer 3 pontos altos, podendo ser ponto alto, ponto V, 3 pontos ou um leque, deve fazer uma correntinha, saltar um ponto e fazer um ponto baixíssimo no próximo. Faço uma correntinha e corto o fio. Agora eu vou iniciar a minha primeira carreira completa. Essa carreira completa deve ser formada somente por leques e pontos altos. Nos pontos baixos debaixo do bojo, vou trabalhar leques e pontos altos. E nos leques do meio, vou fazer leque sobre leque e também vou adicionar pontos altos entre um leque e outro. Recomendo iniciar a carreira mais ou menos no meio da parte de trás. Volto com o fio, faço o nozinho inicial. Vou contar aqui os leques e vou iniciar no leque do meio. Caso tenha 2 leques no meio, pode começar em um ou outro, ou também pode começar no ponto alto. Vou passar o nozinho no meio do leque e vou iniciar leque sobre leque com 3 correntinhas para o meu primeiro ponto. E no mesmo ponto de base faço um ponto alto ficando com 2. Faço 2 correntinhas, volto para dentro do leque e faço 2 pontos altos juntos. Faço uma correntinha no meu próximo ponto, faço um ponto alto, uma correntinha leque sobre leque e vou seguir fazendo leque sobre leque, ponto sobre ponto, com uma correntinha de separação e volto quando estiver chegando no bojo. Continuei fazendo leque sobre leque, ponto sobre ponto, com uma correntinha de espaço. Agora eu vou fazer aqui uma correntinha. Depois de cada leque faço um ponto alto, então vou adicionar um ponto alto nessa correntinha. Faço uma correntinha e no final, podendo ser ponto alto, ponto V, 3 pontos igual o meu ou leque, deve fazer um leque. Então, nos 3 pontos no segundo, faço um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então,
para todos os tamanhos. Se tiver um ponto ou um ponto V, deve fazer um leque também. E agora vou para as carreiras de pontos baixos do bojo. Para todos os tamanhos, foram deixados 3 carreiras sem trabalhar nas laterais de um lado e 3 carreiras do outro. Em cada carreira tem 2 pontos baixos feitos pegando no meio do ponto, ou seja, 12 pontos altos no total. Contando com os 7 pontos altos feito nas 7 correntinhas no início do bojo, fica com um total de 19 pontos baixos abaixo do bojo. Para todos os tamanhos deve fazer assim: uma correntinha depois desse leque, saltar um ponto baixo livre do bojo e no segundo fazer um ponto alto. Agora faço uma correntinha, salto 3 pontos e no quarto faço um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Faço uma correntinha, salto 3 pontos de base e no quarto faço um ponto alto. Uma correntinha, salto 3 pontos e no quarto faço um leque. Uma correntinha, salto 3 pontos e no quarto faço um ponto alto. E sobrou certinho um ponto baixo livre depois do ponto, antes do ponto baixo onde prendi o meio, igual no início, saltei um ponto antes do ponto alto e sobrou um ponto certinho depois do último ponto alto. Faço uma correntinha e agora vou para o meio, podendo ser ponto alto, ponto V, 3 pontos ou leque, deve fazer um leque no aumento. Na minha peça tem um ponto V. Faço um leque normalmente, faço uma correntinha, vou adicionar pontos altos entre um leque e outro. Então, antes deste próximo leque, faço um ponto alto no espacinho de correntinha, faço uma correntinha, leque sobre leque. Se quiser, não precisa fazer correntinhas de espaço entre os leques e os pontos altos. Faço uma correntinha, entre um leque e outro, faço um ponto alto. E vou seguir fazendo leque sobre leque, uma correntinha e adicionando ponto alto entre um leque e outro. Finalizando aqui no meio da peça, vou fazer uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e igual no início do meio, nos aumentos, o meu tem um ponto V, vou fazer um leque dentro do ponto V. Lembrando que se tiver ponto alto, 3 pontos, o leque é para fazer um leque. Faço uma correntinha e agora, chegando abaixo do meu próximo bojo, vou fazer da mesma forma que fiz no primeiro. Vou saltar um ponto de base livre e no segundo faço um ponto alto. Uma correntinha, salto 3 pontos, no quarto faço um leque. Uma correntinha, salto 3 pontos, no quarto faço um ponto alto. Uma correntinha, salto 3 pontos, no quarto faço um leque. Uma correntinha, salto 3 pontos, no quarto faço um ponto alto. E no final dos pontos baixos do bojo sobrou certinho um ponto baixo, igual saltei no início do bojo. Agora eu vou passar para a lateral e no início tem um conjunto de 3 pontos, igual a outra lateral, sendo ponto alto, ponto V, conjunto de 3 pontos ou leque, deve fazer um leque. Então, no meu conjunto de 3 pontos, vou no segundo ponto alto e vou fazer um leque. Faço uma correntinha,
Vou adicionar pontos altos onde não tem entre um leque e outro, então vou aqui no espacinho de uma correntinha e vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, leque sobre leque. Uma correntinha, ponto sobre ponto. Uma correntinha, leque sobre leque. E vou continuar assim até o final da carreira, fazendo leque sobre leque e ponto sobre ponto. Volto quando estiver finalizando. Finalizando a minha primeira carreira completa, formada somente por leques e pontos altos, com uma correntinha de separação. Agora eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do primeiro leque. Caminho com ponto baixíssimo até o meio do leque e vou iniciar a minha próxima carreira. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais um ponto alto ficando com 2, 2 correntinhas e 2 pontos altos, formando o meu primeiro leque. Faço uma correntinha, vou no ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, leque sobre leque. Vou continuar fazendo assim e volto quando estiver chegando no bojo. Segui fazendo leque sobre leque, ponto sobre ponto com uma correntinha. E chegando nos pontos e nos leques que adicionei na carreira anterior, vou fazer normalmente. Ponto sobre ponto, leque sobre leque com uma correntinha de separação. Uma dica para deixar a cintura mais estreita é só não fazer correntinhas de espaço entre leques e pontos altos. Faço uma correntinha no meu próximo ponto, faço um ponto alto, uma correntinha no meu próximo leque, um leque. E sigo fazendo até o final da carreira nas minhas próximas dessa forma. Leque sobre leque, ponto sobre ponto, com uma correntinha de espaço. Chegando no meio também, onde adicionei pontos altos entre um leque e outro, faço da mesma forma, ponto sobre ponto, leque sobre leque. E no meio pode ficar mais alto do que o restante da carreira. Mas, como havia dito, nas próximas carreiras elas vão ficar retas. E pode ir fazendo as carreiras até a altura chegar na cintura. Recomendo fazer sob medida, medindo da parte de baixo do busto até a cintura. Na peça, recomendo medir a partir da primeira carreira abaixo do bojo até a última carreira, ficando da altura que precisa para a cintura. Estou fazendo o tamanho P e vou fazer uma altura de mais ou menos 13 ou 14 centímetros. Com os meus pontos, vou fazer mais ou menos 13 carreiras. A cada tamanho faço uma diferença de 2 carreiras ou até 2 centímetros. Para o tamanho PP, faço de 11 a 12 centímetros ou 11 carreiras. Para o M, faço o mesmo tamanho do P. Para G e GG, faço uma altura de 15 ou 16 centímetros, mas recomendo fazer sob medida. Fiz as minhas carreiras, ficando da altura que preciso até a cintura, todas iguais de ponto sobre ponto, leque sobre leque, com uma correntinha de separação. Lembrando, se quiser deixar a peça mais estreita ou acinturada, pode fazer todas as carreiras ou somente a última, sem correntinha de espaço entre o leque e o ponto alto. E a minha peça ficou com mais ou menos 13 centímetros de altura. Fiz um total de 13 carreiras para o meu tamanho e com os meus pontos. Agora, depois de ficar da altura que precisa, deve fazer a primeira carreira com aumentos para o quadril. Recomendo medir a última carreira da peça para saber o tamanho que precisa fazer. A largura da última carreira da cintura da minha peça está com mais ou menos 37 centímetros. Para saber o tamanho que precisa fazer, recomendo medir o tamanho do quadril e dividir por 2, porque a peça será medida dobrada. Depois deve fazer as carreiras com aumentos até chegar na largura que precisa ou com até 10 centímetros a menos. Inicio o primeiro leque com aumento com 3 correntinhas,
mais 2 pontos altos, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou no meu ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, vou para o meu próximo leque e faço um leque formado por 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no meu próximo ponto e faço um ponto alto. E sigo a primeira carreira com aumentos dessa forma, o leque formado por 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Volto quando estiver finalizando. Finalizando a minha primeira carreira com aumentos, formado por leques de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, e ponto sobre ponto com uma correntinha de separação. Agora eu vou finalizar, depois de fazer uma correntinha, faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do primeiro leque. Caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque e a cada carreira com aumento recomendo medir para saber o tamanho que está. A minha primeira carreira com aumentos está com mais ou menos 40 centímetros. Vou fazer a peça para um quadril de 100 centímetros, ou seja, 1 metro, dividindo por 2, porque a peça será medida dobrada, 50 centímetros. Para todos os tamanhos pode fazer as carreiras até o resultado que deu ou até com 10 centímetros a menos. Vou fazer o meu primeiro leque da minha segunda carreira com aumentos, iniciando com 3 correntinhas, mais 3 pontos altos, ficando com 4 nessa carreira. Faço 2 correntinhas, mais 4 pontos altos. Feito o leque, faço uma correntinha no meu ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, vou para o meu próximo leque e faço 4 pontos altos, 2 correntinhas e 4 pontos altos. Então, caso seja necessário fazer uma segunda carreira com aumentos, ela deve ser formada por 4 pontos altos, 2 correntinhas e 4 pontos altos, 2 pontos a mais que a carreira anterior. Caso ainda a segunda carreira com aumentos não seja suficiente, deve fazer mais uma carreira com aumentos. E a próxima, então, deve ser formada por 5 pontos altos, porém duplo. E os pontos altos duplo são feitos com 2 laçadas, em cima do ponto deve fazer ponto alto duplo, e no leque deve fazer 5 pontos altos duplo, 2 correntinhas e 5 pontos altos duplo. Continuar fazendo uma correntinha de espaço entre os pontos altos e os leques. Se ainda não for suficiente uma terceira carreira com aumentos para a largura que precisa para o quadril, pode adicionar mais 2 pontos na próxima carreira. E a partir da primeira carreira com pontos duplo, todas as outras devem ser de pontos altos duplo também. E a cada carreira com aumentos que for fazer, deve adicionar 2 pontos a mais que a carreira anterior. Não pode voltar a fazer pontos altos normais depois da primeira carreira com pontos duplos. E ficando da largura que precisa, as próximas carreiras não devem ter aumentos, deve ter sempre a mesma quantidade de pontos no leque. Lembrando que pode fazer com até 10 centímetros a menos que a largura que precisa, que vai servir. Caso queira a peça com bastante folga, ou até mesmo godê, pode fazer até a largura que precisa ou até maior. Vou fazendo aqui as minhas carreiras e quando estiver da largura que preciso, eu volto. Terminei de fazer as minhas carreiras com aumentos para o tamanho que preciso, para o quadril, fiz somente 2 carreiras, então finalizei a minha segunda carreira com aumentos, formado por leques de 4 pontos altos, 2 correntinhas e 4 pontos altos, ficando com a largura de mais ou menos 42 centímetros para o meu tamanho. Vou deixar com 8 centímetros a menos do que o tamanho que preciso. Por conta dos aumentos e também os pontos podem ceder,
Pode deixar com até 10 centímetros a menos que a largura que precisa. A peça fica confortável e do tamanho do quadril. E depois de chegar do tamanho que precisa, as próximas carreiras não devem ter aumentos. Então, todas as outras carreiras devem ser iguais com os mesmos pontos. Vou iniciar aqui com 3 correntinhas, meu primeiro leque, e igual à carreira anterior, faço 3 pontos altos, ficando com 4, 2 correntinhas e 4 pontos altos. Faço uma correntinha no meu ponto alto, faço um ponto alto e vou seguir fazendo assim, leque sobre leque, igual o leque da carreira anterior, ponto sobre ponto com uma correntinha de separação. Pode fazer a quantidade de carreiras que quiser, podendo ser blusa ou vestido. Recomendo fazer sob medida, medindo da parte de baixo do busto até onde vai querer que seja a barra. Na peça, vou medir da parte de baixo do busto na primeira carreira e vou deixar o vestido com mais ou menos 56 centímetros de comprimento. Recomendo fazer sob medida porque, para algumas, o comprimento pode ser curto e para outras, com o mesmo comprimento, pode ser longo. Vou continuar fazendo aqui as minhas carreiras todas iguais e volto quando estiver do tamanho que preciso. Terminei de fazer todas as minhas carreiras, segui fazendo leque sobre leque, com a mesma quantidade de pontos, ponto sobre ponto, com uma correntinha de separação. Agora vou fazer a minha carreira de acabamento. Inicio a carreira de acabamento fazendo 3 correntinhas, que vai servir de ponto alto. Vou para dentro do leque e vou fazer a quantidade de pontos que fiz no leque. Meu leque é formado por 4 pontos, 2 correntinhas, 4 pontos, ou seja, 8 pontos no total. Então, vou fazer 8 pontos altos e vão totalizar 9 contando com as 3 correntinhas. Para todos os tamanhos, recomendo fazer o conjunto de pontos sendo um ponto a mais que a quantidade que tem no leque. Faço uma correntinha, vou no meu ponto alto e faço um ponto baixo. Uma correntinha, vou para o meu próximo leque e faço um ponto alto a mais que a quantidade de pontos que tenho no leque. Então, na minha peça, eu vou fazer 9 pontos altos. Feito 9 pontos, faço uma correntinha. No ponto alto, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha no próximo leque, faço o conjunto de pontos e vou seguir fazendo assim por toda a volta. Para os tamanhos que os leques são de pontos altos duplo, deve fazer o conjunto de pontos com pontos altos duplo também. Finalizando a carreira de acabamento, fiz conjunto de 9 pontos dentro do leque, ponto baixo no ponto alto com uma correntinha de separação. Agora eu vou fazer uma correntinha depois do meu último ponto baixo e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do primeiro conjunto. Faço uma correntinha e corto o fio. E assim finalizo a barra do vestido. Agora eu vou passar para a parte de cima para fazer o acabamento, as alças e a aplicação do bojo. Vou começar o acabamento e as alças pelo bojo direito. Faço o nozinho inicial no fio. O bojo tem 6 colunas para todos os tamanhos. E para todos os tamanhos deve fazer o acabamento da mesma forma. Nas colunas tem conjunto de pontos, entre um ponto alto em relevo e outro. Em todas tem a mesma quantidade de pontos. E devem saltar o primeiro e o último, antes do ponto alto em relevo. O primeiro ponto é a correntinha e o último é um ponto alto desta primeira coluna. Então, vou iniciar a carreira
a partir do meio ponto alto, ou seja, do segundo ponto feito em cima do segundo ponto de base. Depois de passar o nozinho, vou fazer 3 correntinhas que vai servir de ponto alto. Para todos os tamanhos, pode fazer assim. Deve fazer ponto sobre ponto, porém, no ponto do meio deve fazer um conjunto de 4 pontos altos juntos. Como minha peça tem quantidades ímpares, um ponto é o meio certinho, então vou fazer nele 4 pontos altos juntos. Para os tamanhos que têm quantidades pares, pode fazer nos 2 pontos do meio o conjunto de 2 pontos altos em um, 2 pontos altos em outro. Agora vou no meu próximo ponto e faço um ponto alto. Como minha peça tem somente 5 pontos, saltando o primeiro e o último, trabalho sobre 3 pontos somente. Salto o último ponto, no ponto alto em relevo, faço um ponto baixo. Na próxima coluna, da mesma forma, salto o primeiro ponto, no segundo, faço um ponto alto, que é o meio ponto alto feito no segundo ponto de base. Vou no meu próximo ponto, que é o terceiro, e faço 4 pontos altos juntos para o meu tamanho. Lembrando que se tiver quantidades ímpares, deve fazer 4 pontos e pares, 2 pontos altos nos 2 pontos do meio. No próximo ponto, faço um ponto alto, salto um ponto de base e, ao invés de ter ponto alto em relevo, tem esses 3 pontos altos juntos, feitos sobre o ponto alto em relevo. Aqui deve ser feita a alça. No primeiro ponto alto dos 3, faço um ponto baixo. Pode fazer assim para todos os tamanhos. Vou fazer agora correntinhas para a alça. Ela pode ser em qualquer quantidade e pode fazer ela de várias formas, como por exemplo fixa, é só fazer o tamanho que precisa e prender na parte de trás. Para prender, recomendo no final costurar com uma agulha. Pode fazer ela presa regulável, que é o que vou fazer, ou de amarrar no pescoço. Como vou fazer ela presa, como vou prender e ainda fazer regulável, vou fazer as correntinhas até ficar com mais ou menos 40 centímetros. Então, vou continuar fazendo aqui as minhas correntinhas até o tamanho que preciso e volto quando finalizar. Terminei de fazer as minhas correntinhas, fiz um total de 100 correntinhas para ficar com um tamanho de 40 centímetros. Para o meu tamanho, para amarrar no pescoço, também faço desse tamanho. Agora eu vou contar de cima para baixo, na terceira eu faço um meio ponto alto. Vou na próxima correntinha, faço um meio ponto alto. Na próxima, um meio ponto alto e vou seguir fazendo um meio ponto alto em cada correntinha de base. Volto quando finalizar. Fiz um meio ponto alto em cada correntinha de base. Agora vou voltar para o bojo. No conjunto de 3 pontos, salto o primeiro e no terceiro faço um ponto baixo, finalizando a alça. Agora eu vou fazer o acabamento no restante do bojo, da mesma forma que fiz no início. Dos pontos altos da coluna, vou saltar o primeiro e o último ponto. Depois do conjunto de 3 pontos, salto o primeiro, feito no primeiro ponto de base da terceira coluna, e no segundo faço um ponto alto. No próximo ponto, faço 4 pontos altos juntos e no próximo, um ponto alto, que é o meio ponto alto, feito no penúltimo ponto de base. Salto o último ponto, que é o ponto baixíssimo, feito no último ponto antes do ponto em relevo, e no ponto em relevo faço um ponto baixo. Novamente, na próxima coluna, salto o primeiro ponto, no segundo faço um ponto alto, no ponto do meio, 4 pontos altos juntos na minha peça. No próximo ponto, um ponto alto, que é no meio ponto alto, salto o último ponto, no ponto em relevo, um ponto baixo. Na minha quinta coluna, a mesma repetição.
Salto o primeiro e último ponto, no ponto do meio faço um conjunto de 4 pontos altos juntos, e no ponto antes e depois do meio, um ponto alto somente. Por fim, vou na minha sexta coluna do meu primeiro bojo e última, salto o primeiro ponto, no segundo faço um ponto alto, no ponto do meio, 4 pontos altos juntos. Lembrando que em quantidades pares são 2 pontos no meio, deve fazer 2 em cada um. Agora eu vou no meu próximo ponto, faço um ponto alto somente. Chegando no meio dos bojos, vou saltar o último ponto e no acabamento que fiz nesse último ponto, na lateral, e vou direto nas correntinhas. Fiz 3 correntinhas no meio. Faço na primeira um ponto baixo, salto a segunda onde fiz o ponto alto e na terceira faço um ponto baixo. Agora vou para o meu outro bojo e vou fazer exatamente igual fiz no primeiro. Salto o primeiro ponto e o acabamento que fiz de pontos baixos na lateral, vou direto no segundo e faço um ponto alto. No ponto do meio, faço 4 pontos altos juntos. No próximo ponto, faço um ponto alto. Salto o último ponto, no ponto em relevo, faço um ponto baixo. Na próxima coluna, salto o primeiro ponto, no segundo faço um ponto alto, que é no meio ponto alto da segunda coluna. No ponto do meio faço conjunto de 4 pontos. E vou continuar fazendo no restante do bojo da mesma forma. Salto o primeiro e o último ponto. A partir do segundo faço ponto sobre ponto. No ponto alto do meio faço 4 pontos altos juntos. Lembrando que, igual no primeiro bojo, se tiver 2 pontos altos no meio, deve fazer 2 pontos altos em cada um. E depois de fazer ponto alto no penúltimo ponto, deve saltar o último e fazer um ponto baixo nos pontos em relevo. E onde fiz conjunto de 3 pontos altos em cima do ponto em relevo, no ponto alto antes dos 3 deve saltar, ir direto no primeiro ponto alto dos 3 e fazer um ponto baixo, correntinhas, a mesma quantidade que foi feita no primeiro bojo, voltar fazendo meio pontos altos e depois finalizar o cordão saltando o segundo ponto de base dos 3 e no terceiro fazer um ponto baixo. Depois prosseguir normalmente, saltar o primeiro ponto do conjunto de pontos da coluna, o último também e fazer um ponto baixo no ponto em relevo. Quando estiver finalizando o acabamento deste segundo bojo, eu volto. Finalizando o acabamento na parte de cima do segundo bojo, fiz a alça da mesma forma que a primeira e todo o restante do acabamento igual no primeiro bojo também. Agora vou passar para a parte de trás. Depois de fazer um ponto alto no penúltimo ponto de base da última coluna, vou saltar o último ponto, que é onde fiz a carreira de pontos baixos, e vou direto na primeira carreira de pontos altos da parte de trás e vou fazer 2 pontos baixos juntos, pegando no meio do ponto. Antes de dar continuidade, vou contar quantas carreiras tenho nessa parte de trás, as carreiras de pontos altos, para todos os tamanhos que for fazer a alça presa, sendo regulável ou não, deve contar. Depois de contar, deve dividir, deixando a mesma quantidade de carreiras sobrando no lado esquerdo, no lado direito e no meio. Se não der para deixar a mesma quantidade de carreiras sobrando, pode deixar um a mais no meio ou um a menos. As laterais é importante ter a mesma quantidade sobrando. E na carreira onde vou fazer a marcação, vou aplicar uma argolinha para passar a alça. Vou fazer a contagem aqui e volto
depois de fazer minhas 2 marcações. Terminei de contar todas as minhas carreiras, deixei a mesma quantidade no lado direito, do lado esquerdo, e também deu certo de deixar a mesma quantidade no meio. Lembrando que não tem problema deixar no meio um a mais ou a menos, se não der para deixar sobrar a mesma quantidade que as laterais. E com as 2 marcações já feitas, agora eu vou dar continuidade ao acabamento. Vou seguir fazendo aqui 2 pontos baixos em cada carreira, pegando no meio do ponto, e volto quando chegar na carreira onde fiz a marcação. Continuei fazendo em cada carreira 2 pontos baixos, e chegando na carreira com a marcação, vou fazer a aplicação da argolinha dessa forma. Ela pode ser aplicada no final também, costurando na peça. Vou fazer a aplicação dessa argolinha com 3 pontos baixos. Deixo ela entre o fio do novelo e atrás do ponto, passo a agulha por baixo do ponto e por dentro da argolinha, puxo o fio e faço um ponto baixo. Novamente faço um ponto baixo com a argolinha no meio e faço meu terceiro ponto baixo com a argolinha no meio. E ela ficou dessa forma. Agora eu vou dar continuidade fazendo nas minhas próximas carreiras 2 pontos baixos, pegando no meio do ponto. E quando chegar na minha próxima carreira marcada, faço a aplicação da minha segunda argolinha, igual fiz com a primeira. Passo a agulha por debaixo do ponto e dentro da argolinha e faço 3 pontos baixos com a argolinha no meio. Depois vou seguir nas minhas próximas carreiras fazendo 2 pontos baixos em cada uma. Volto quando estiver finalizando. Finalizando toda a minha carreira de acabamento da parte de cima, depois de fazer a aplicação da minha segunda argolinha igual fiz com a primeira, segui nas minhas próximas carreiras fazendo 2 pontos baixos em cada uma. E depois de fazer na última carreira 2 pontos baixos, agora eu vou direto na terceira correntinha das 3 iniciais, vou fazer um ponto baixíssimo, saltando o primeiro ponto e os pontos baixos da lateral do bojo. Agora eu faço uma correntinha e corto o fio. E assim finalizo todo o acabamento. Agora eu vou voltar para as alças, vou prender e deixar reguláveis. Antes de prender a alça, primeiro vou passar ela no regulador de alça. Venho aqui com o acessório, passo a alça de baixo para cima. Primeiro deve observar se ela não está torcida. Depois passo do outro lado, de cima para baixo. Dessa forma. Agora eu vou virar. Observo se não está torcida e vou passar a alça dentro da argolinha de cima para baixo. Verifico novamente se a alça não está torcida e vou prender a pontinha dela no meio do regulador, que fica abaixo da alça. Puxo aqui a alça para ter mais espaço. Venho com a agulha e o fio. Vou prender este fio bem na pontinha da alça, fazendo alguns nós. E agora eu vou iniciar a costura, passando a agulha por dentro do regulador de um lado, depois do outro, depois volto para a ponta da alça, puxo o fio novamente.
De um lado do regulador passo a agulha, do outro também, volto para a ponta da alça, puxo o fio. Repito isso várias vezes até ficar bem presa e depois faço o arremate. Deve verificar se não está pegando a alça, ela deve ficar livre e costurar somente a pontinha. Depois de prender bem o fio, fazendo o arremate, a minha primeira alça já está finalizada. Agora eu vou fazer exatamente da mesma forma com a segunda. Depois de finalizar a segunda alça, eu vou fazer o arremate de todos os fios e volto para fazer a aplicação do bojo, que é opcional. Fiz a aplicação da minha segunda alça, da mesma forma que fiz a primeira, passando ela no regulador de alça, depois na argolinha e depois prendendo no meio do regulador. Agora eu vou fazer a aplicação do bojo. Venho aqui com o bojo. Pode aplicar da forma que quiser. A forma mais simples é posicionando o bojo na peça e depois costurando, alinhavando por toda a volta. Ou pode aplicar após fazer o caseado em volta. Para isso, recomendo furar por toda a volta do bojo. Vou usar este alicate de 2 milímetros. Começo pela ponta e vou furando por toda a volta do bojo, deixando mais ou menos a mesma distância entre um furo e outro. Mas claro, pode furar da forma que quiser. Volto quando finalizar. Fiz o furo por toda a volta do bojo, ficando assim. Agora vou iniciar o caseado. Venho com a agulha e o fio. Faço o nozinho inicial. Começo pela ponta, viro o bojo deixando o fundo para cima, passo o nozinho dentro do furo e faço uma correntinha para prender. Faço mais uma para servir de ponto baixo. No mesmo furo, faço um ponto baixo. Vou para o próximo furo, faço 2 pontos baixos juntos. No próximo furo, 2 pontos baixos juntos. E sigo assim por toda a volta, 2 pontos baixos em cada furo. Volto quando estiver finalizando. Finalizando o caseado em volta do bojo. Agora, depois de fazer 2 pontos baixos no último furo, faço um ponto baixíssimo na correntinha que fiz, que serviu de ponto baixo. Faço uma correntinha, corto o fio e faço o arremate. Com o bojo finalizado, agora eu vou fazer a aplicação. Já estou aqui com a agulha e o fio. Primeiro eu vou fazer um nozinho na ponta. Vou na ponta do bojo, passo a agulha. E vou posicionar o bojo deixando a ponta dele bem rente com a ponta do bojo da peça. Bem na parte mais alta da lateral do bojo. Faço a costura nos pontos baixos, que é a carreira que fiz em volta do bojo. Recomendo costurar somente nos pontos baixos. Volto para o bojo, vou no ponto baixo da peça, volto para o bojo. E vou costurando dessa forma até chegar na outra ponta. Recomendo ir costurando, posicionando e ajeitando o bojo para que do outro lado a ponta fique rente também com a ponta do bojo da peça.
Vou continuar fazendo a costura e volto quando estiver na minha outra ponta. Fiz a costura em toda a lateral, parte de baixo do bojo, nos pontos baixos feitos no bojo da peça, e a ponta ficou certinho, rente com a ponta do bojo da peça. Agora eu vou passar para a parte de cima e vou fazer a costura também, mas esta costura deve ser abaixo do ponto baixo feito entre um conjunto de pontos e outro. Se necessário, pode ajeitar puxando um pouquinho a peça para que o bojo caiba e a costura fique abaixo do ponto baixo. Nos pontos altos, costuro bem na base, embaixo do ponto alto. Vou dar continuidade fazendo a costura em volta como se estivesse finalizando. Terminando a minha costura da parte de cima, deixei o bojo abaixo dos pontos baixos entre os conjuntos de pontos. Agora eu vou fazer o arremate do fio. E assim a aplicação do meu primeiro bojo já está finalizada. Do outro lado ficou assim. E agora eu vou fazer a aplicação do meu segundo bojo. Da mesma forma, antes vou fazer o caseado em volta e volto quando estiver com tudo finalizado. Para fazer a aplicação das pérolas, faço a costura de uma por uma com uma agulha. Posiciono a pérola no leque, passo a agulha de baixo para cima, no ponto, passo a agulha dentro da pérola, depois passo de cima para baixo no outro ponto e faço uma amarração do lado avesso. Faço da mesma forma em todas as outras pérolas. Lembrando que pode usar qualquer acessórios e aplicar da forma que quiser. Fiz a aplicação das pérolas na barra, lembrando que pode aplicar outros acessórios também, e também, se quiser, em todo o vestido. E a minha peça já está finalizada. Obrigada por assistir, e se você gostou deste vídeo, deixe seu like.